O voo para Nova York sai em 3 horas. Não quero erros. César Valente abotoou o paletó do seu terno escuro diante do espelho do grande hall de entrada. Não olhou para a mãe quando disse isso. Tampouco olhou para Eduarda, a jovem funcionária de uniforme azul claro, que permanecia de pé em silêncio a poucos passos da cadeira de rodas vazia. A mansão no Morumbi era um monumento ao sucesso de César. Paredes brancas, vidro blindado, silêncio absoluto. Uma fortaleza estéril projetada para manter o controle sobre tudo, especialmente sobre a doença que devorava a mente de Dona Terezinha. Sentada no sofá da sala, com o olhar perdido em um ponto invisível da parede, Terezinha usava uma blusa amarela pálida, perfeitamente passada. César pagava uma fortuna semanal a uma equipe de 3 especialistas, um neurologista e um nutricionista particular, para que sua mãe vivesse exatamente assim, limpa, medicada, calada e segura. O Dr. Rômulo vem às 5 para medir a pressão, disse César, ajustando o relógio no pulso. A dieta está no quadro da cozinha. Purê de legumes sem sal a 1, suplemento líquido às 4. Se a senhora se agitar, dá o comprimido azul. Se não acalmar, chama o SAMU. Entendido, Eduarda? Sim, senhor Valente. Está tudo claro, respondeu a jovem, baixando o olhar. César não confiava nela. Eduarda estava há apenas 1 mês na casa, após a saída das 3 enfermeiras de alto nível que reclamavam da hostilidade de Terezinha. Eduarda não era enfermeira formada, era a faxineira do turno da noite que havia pedido para cobrir as horas extras do dia. César aceitou por desespero, mas algo na atitude da jovem o incomodava profundamente. Era suave demais, próxima demais. Às vezes a escutava cantarolando enquanto limpava. Naquela casa não havia motivo para cantar. Estou indo. Volto na sexta. César não se aproximou para se despedir da mãe. Sabia que Terezinha não o reconheceria. Fazia meses que ela via nele apenas um estranho de terno. Ou pior, mais um médico. Fechou a porta principal com uma pancada seca que ecoou pelo primeiro andar. Lá fora, seu motorista esperava com a porta traseira da caminhonete preta aberta. Ao aeroporto, Sr. Valente? Não. Dê a volta no quarteirão. Estacione no beco de serviço atrás da propriedade e desligue o motor. O motorista o olhou pelo retrovisor, confuso, mas assentiu sem fazer perguntas. No banco traseiro, César abriu o aplicativo das câmeras de segurança da mansão. Tela preta. Ele mesmo as havia desativado naquela manhã. Se queria pegar Eduarda em um ato de negligência, não podia deixar que ela visse o piloto vermelho das câmeras piscando. Queria que ela se sentisse livre, sem vigilância, completamente impune. Estava convencido de que a jovem ignorava os horários médicos. Havia notado pequenas coisas nos últimos dias. O comprimido azul intacto no porta-comprimidos, uma almofada deslocada, a televisão sintonizada em um canal de música antiga em vez do noticiário financeiro que ele deixava ligado por costume. Alguém estava quebrando as regras. E César Valente não permitia que ninguém quebrasse as suas. 60 minutos se passaram. O silêncio dentro da caminhonete estacionada no beco era asfixiante. César olhou para o relógio. 1 da tarde, a hora exata do purê de legumes sem sal. Me espere aqui. Não ligue o carro até eu avisar, ordenou, abrindo a porta com cuidado. Caminhou até a porta de serviço com a pasta na mão, os sapatos de couro pisando devagar para não fazer barulho. Sacou sua chave mestra. A fechadura girou com um clique quase imperceptível. César empurrou a porta e entrou pela área de lavanderia. Estava dentro. A armadilha havia se fechado. Avançou pelo corredor da cozinha. Tudo estava escuro, as persianas fechadas para proteger os móveis do sol. Mas algo o deteve em seco antes de chegar ao umbral. César ergueu a cabeça. Suas narinas se abriram. Na sua casa, o ar sempre cheirava a desinfetante clínico, a lençóis passados e aos difusores receitados pelo terapeuta. Mas agora, o ar estava denso. Cheirava a gordura quente, a massa assada, a especiarias fortes. Cheirava a veneno para as artérias da sua mãe. O pulso de César disparou. A raiva subiu pelo pescoço como uma chama. Comida gordurosa.
A faxineira havia trazido comida gordurosa para dentro de casa. Os médicos haviam sido extremamente claros. O coração de Dona Terezinha era fraco, seu sistema digestivo mal tolerava líquidos, e o excesso de sódio poderia provocar uma crise hipertensiva fatal. Apertou a alça da pasta até os nós dos dedos ficarem brancos. O demissão já não era suficiente. Ia processá-la. Ia garantir que Eduarda Batista não voltasse a conseguir emprego em toda a cidade. Seguiu avançando pelo corredor principal que conectava a cozinha ao grande sala de jantar de madeira. O cheiro de queijo derretido e pepperoni ficava cada vez mais intenso, quase ofensivo no meio da decoração minimalista e dos quadros abstratos. De repente, um som rasgou o silêncio sepulcral da mansão. César congelou a 1 metro da porta da sala de jantar. Conteve a respiração. Era uma voz. Mas não era a voz de Eduarda se desculpando ou falando ao telefone. Era uma risada, uma gargalhada sonora, vibrante e profunda. Uma risada que lhe geou o sangue nas veias. Não de medo, mas de uma incredulidade absoluta. Fazia exatamente 5 anos, desde a morte do pai e o avanço brutal do Alzheimer, que aquela risada não ecoava pelas paredes daquela casa. Era a risada da sua mãe. César deu um passo à frente e se espiou pelo batente da porta, oculto nas sombras do corredor. O que viu o deixou sem fôlego, com a boca literalmente aberta, paralisado como se tivesse batido em uma parede de concreto. A luz natural entrava a jorros pelos imensos janelões do jardim, banhando a grande mesa de madeira com um tom quente e dourado. Ali, no centro da cena, estava Dona Terezinha. Não estava curvada, não tinha o olhar vazio, nem o rosto cinza e apático que César vinha vendo havia meses. Estava ereta em sua cadeira, os óculos perfeitamente acomodados, a blusa amarela parecendo brilhar. Estava sorrindo com uma felicidade tão pura, tão lúcida, que parecia 10 anos mais jovem. Ao seu lado, inclinada sobre a mesa com uma calidez protetora, estava Eduarda. A jovem usava seu uniforme azul claro com bordas brancas, o cabelo preso em um coque impecável. Não parecia uma funcionária quebrando regras. Parecia um anjo da guarda. Sobre a mesa não havia purê de legumes, nem seringas com suplementos. Havia 2 enormes caixas de papelão. Eduarda segurava uma espátula prateada e, com um movimento cuidadoso e cheio de carinho, estava servindo uma fatia gigantesca de pizza de pepperoni diretamente no prato de porcelana fina de Terezinha. O queijo fundido se esticava em fios perfeitos, fumegando sob a luz do sol. "Com cuidado, minha filha, que queima", dizia Terezinha rindo e esfregando as mãos com antecipação, como uma criança pequena esperando um presente. Ela estava falando. Terezinha, que há semanas balbuciava sílabas incompreensíveis, acabara de formular uma frase completa com sentido e emoção. "Assopra um pouquinho, Dona Terezinha", respondeu Eduarda com voz doce, acomodando o prato à frente dela. "Do jeitinho que o senhor Roberto gostava, não é? Com muito queijo e as bordinhas bem torradinhas." César sentiu um golpe direto no estômago ao ouvir o nome do pai. "Exatamente assim", suspirou Terezinha, fechando os olhos por um segundo enquanto o aroma a envolvia. "Toda sexta-feira, a gente pedia isso quando as crianças eram pequenas. O César comia todo o pepperoni antes de a pizza chegar na mesa. Que moleque levado era o meu filho." O milionário recuou meio passo na escuridão do corredor, sentindo que lhe faltava o ar. Soltou a pasta. O objeto de couro caiu no chão de mármore com uma pancada surda, mas as 2 mulheres na sala de jantar estavam tão absortas em seu momento de felicidade que nenhuma percebeu o barulho. César ficou ali, preso no umbral. Ia entrar gritando, ia invocar os avisos do cardiologista, ia falar do sódio, do colesterol, das demandas milionárias e da demissão imediata. Mas não conseguia se mover. Diante dele, não havia negligência criminosa. Diante dele estava sua mãe, devolvida à vida por um pedaço de massa e queijo, lembrando de um passado que César acreditava que o Alzheimer tinha apagado para sempre. Ele havia gastado milhões em remédios para manter o coração dela batendo num estado de tristeza permanente. Eduarda, com uma simples pizza às escondidas,
e uma conversa amável havia devolvido a alma dela. O empresário de terno escuro, o homem que controlava centenas de funcionários e gerenciava contas de 9 dígitos, percebeu naquele instante que não sabia absolutamente nada sobre como amar a própria mãe. E enquanto via Terezinha dar a primeira mordida e fechar os olhos com absoluto deleite, César Valente soube que a armadilha que havia preparado para destruir a faxineira acabara de se fechar sobre sua própria garganta. A pasta de couro italiano jazia abandonada no chão de mármore. César Valente, o homem que não hesitava em liquidar empresas inteiras com uma única assinatura, estava completamente petrificado diante do batente da porta da própria sala de jantar. Seu cérebro, treinado para processar dados, riscos e protocolos, sofria um curto-circuito monumental. Ali estava sua mãe, a mesma mulher que naquela mesma manhã parecia uma casca vazia, um fantasma de cabelos grisalhos que mal conseguia sustentar o olhar fixo na parede. A mesma mulher a quem o Dr. Rômulo, cobrando tarifas exorbitantes, havia diagnosticado com deterioração cognitiva irreversível e hostilidade severa. Mas a mulher que César via agora, banhada pela luz dourada do janelão, não era um fantasma. Estava viva, terrivelmente viva. Suas mãos, que normalmente tremiam ao segurar os copos plásticos esterilizados com suplementos vitamínicos, agora seguravam com firmeza a borda da fatia de pizza. O queijo derretido manchava levemente seus dedos, mas a ela não importava. Mastigava com uma vitalidade assombrosa, saboreando cada bocado como se fosse a iguaria mais esquisita do planeta. "Está uma delícia, minha filha", murmurou Terezinha com a boca meio cheia, soltando uma risadinha travessa que cravou uma estaca invisível no peito de César. Fazia anos que não ouvia aquela risada. Eduarda, sentada ao seu lado, pegou um guardanapo de papel comum, não as toalhas esterilizadas e hipoalergênicas que os médicos exigiam, e limpou suavemente o canto dos lábios da idosa. "Come devagar, dona Terezinha. Tem suficiente para as duas. Ninguém vai nos apressar hoje", disse Eduarda com uma voz tão suave e calorosa que contrastava violentamente com as ordens frias e calculadas que César costumava dar naquela mesma casa. O empresário sentiu o sangue ferver, mas já não era de raiva. Era de vergonha, uma vergonha profunda, corrosiva e esmagadora. Em sua mente, os avisos da equipe médica ressoavam como alarmes. "O sódio vai elevar a pressão arterial, senhor Valente. A gordura saturada é um risco iminente de infarto." César havia seguido aquelas instruções com devoção religiosa. Acreditava que ao pagar os melhores especialistas e comprar os medicamentos mais caros importados da Europa, estava sendo o melhor filho do mundo. Mas ao ver a mãe sorrir, ao ver o brilho úmido e lúcido em seus olhos castanhos enquanto olhava para Eduarda, César compreendeu a brutal e aterradora verdade. Não a estava salvando. A estava matando de tristeza. O purê de legumes sem sal não prolongava a vida, só prolongava a agonia. Os comprimidos azuis que a deixavam sedada o dia inteiro não existiam para o bem-estar de Terezinha. Existiam para o conforto dos enfermeiros que não queriam lidar com a frustração dela. Eduarda serviu um pouco de água fresca num copo de cristal normal. Terezinha bebeu com prazer e soltou um suspiro longo, apoiando as costas no encosto da cadeira. Parecia relaxada, parecia estar em paz. César se apoiou contra a parede fria do corredor, oculto nas sombras. O nó em sua garganta era tão grande que mal lhe permitia respirar. O sol da tarde começou a descer, alongando as sombras na grande sala de jantar de madeira. Dona Terezinha deixou a borda da pizza sobre o prato de porcelana. Suspirou profundamente, com um sorriso sereno desenhado no rosto. Eduarda começou a recolher os guardanapos usados com movimentos lentos e tranquilos, sem interromper a paz do momento. "Que bom que você veio hoje", sussurrou Terezinha de repente. Sua voz já não tinha a força de antes. Soava frágil, distante, carregada de uma nostalgia pesada. Eduarda se deteve, deixou os guardanapos sobre a mesa e olhou para a idosa nos olhos. "Gosto muito de estar aqui com a senhora", respondeu a jovem cuidadora,
mantendo o tom suave e reconfortante. Terezinha levantou uma mão trêmula. Seus dedos, marcados pelas manchas da idade e pelos hematomas de acesso venoso, buscaram a mão de Eduarda sobre a toalha de mesa. A jovem não se afastou. Ao contrário, envolveu a mão da idosa entre as suas, oferecendo calor. O silêncio na casa era absoluto. César, escondido a poucos metros no corredor escuro, apertou os punhos contra a parede. O pulso latejava nas têmporas com uma força dolorosa. Eu tinha tanto medo de que você não viesse, continuou Terezinha, e de repente seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma ferida da alma que o Alzheimer não havia conseguido apagar. Sabia que hoje era seu dia livre na faculdade, mas tinha medo que você preferisse sair com seus amigos a vir ver essa velha chata. Eduarda engoliu em seco. Suas costas se tensionaram imperceptivelmente. César, na escuridão, franziu o senho confuso. A faculdade. Eduarda não estava na faculdade. Mal havia terminado o ensino médio em escola pública antes de começar a trabalhar, limpando escritórios e casas. Nunca estaria ocupada demais para a senhora, disse Eduarda, a voz tremendo por uma fração de segundo antes de se estabilizar. Terezinha apertou a mão da jovem com mais força. Uma lágrima solitária escorregou por sua bochecha enrugada, brilhando sob a luz dourada do sol. Senti tanta saudade, Poliana. O nome caiu na sala de jantar como uma bomba de toneladas de peso. No corredor, César parou de respirar. Seus joelhos falharam. Precisou apoiar todo o peso contra o muro de mármore para não desabar no chão. Levou ambas as mãos à boca para abafar um grito de dor pura que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Poliana. Poliana era sua irmã mais nova. Havia falecido em um acidente de carro 22 anos atrás, quando ainda era uma universitária. A morte de Poliana havia destruído a família Valente, havia apagado a luz nos olhos de Terezinha e havia transformado César no homem viciado em trabalho, frio e obcecado pelo controle que era hoje. As regras estritas dos neurologistas de Dona Terezinha ditavam um protocolo inabalável para esses casos, terapia de orientação para a realidade. Os médicos haviam sido taxativos. Se Terezinha mencionasse Poliana, deveriam corrigi-la imediatamente. Deveriam dizer-lhe, olhando nos olhos, que Poliana estava morta, que havia falecido há décadas, que ela estava sofrendo uma confusão. César havia visto os enfermeiros fazendo isso. Havia visto como, ao aplicar aquele maldito protocolo médico, os olhos da mãe se enchiam de terror puro. Havia visto Terezinha reviver a dor dilacerante de perder a filha pela primeira vez. Uma e outra vez. Chorando aos gritos, se golpeando no peito, até que o desespero obrigava os médicos a injetarem um sedativo forte para apagá-la. Esse era o procedimento médico correto. Era isso que o seu dinheiro pagava. Das sombras, com os olhos inundados de lágrimas ardentes, César observou Eduarda. Esperava que a faxineira fizesse o que lhe haviam ordenado. Esperava que rompesse o encanto, que dissesse à idosa que ela estava confusa, que ela não era Poliana, que Poliana estava em um cemitério. Mas Eduarda Batista não era um médico frio. Era uma mulher com um coração imenso que entendia de compaixão muito mais do que qualquer especialista de jaleco branco. Eduarda olhou para os olhos suplicantes da idosa. Viu o terror surgindo no olhar de Terezinha, o medo aterrador da solidão, o medo de perder a filha mais uma vez. A jovem faxineira não hesitou. Inclinou a cabeça, puxou a cadeira e acariciou o cabelo grisalho da mulher com uma ternura infinita. Eu também senti tanta saudade, mamãe, disse Eduarda, com a voz partida pela emoção, aceitando o papel, sacrificando a verdade clínica para proteger o coração destroçado da idosa. Já estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Terezinha fechou os olhos e deixou escapar um suspiro de alívio monumental. Levou a mão de Eduarda ao rosto e a beijou. Só a minha filha linda, minha filha preciosa, chorava Terezinha sorrindo entre lágrimas, liberando anos de angústia acumulada. Promete que não vai embora. Promete que vai ficar para o jantar. Seu pai vai chegar do trabalho logo e seu irmão também. Ao mencionar César, a voz de Terezinha mudou.
Ficou mais pesada, carregada de uma preocupação profunda que cortou o ar. O César trabalha demais, Poliana, sussurrou Terezinha, olhando para Eduarda com intensidade, como se lhe confiasse seu maior segredo. Ele acha que eu não percebo, acha que porque estou doente não vejo as coisas, mas eu vejo. Ele está tão cansado, tão sozinho. Tem o coração fechado à chave, igual ao pai. Dói na alma me ver assim. Ele compra todos esses remédios, traz toda essa gente estranha para casa porque tem terror de ficar sozinho. Acha que o dinheiro pode comprar tempo, mas o dinheiro não abraça, minha filha. O dinheiro não te dá bom dia. Na escuridão do corredor, o muro de ferro que César Valente havia construído durante 20 anos desmoronou por completo. As lágrimas que nunca permitiu que ninguém visse, que não derramou nem mesmo no funeral do pai, começaram a cair por seu rosto, sem controle. Mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue, tentando desesperadamente abafar os soluços que lhe sacudiam o peito. Ali estava ele, o grande milionário, o gênio dos negócios que acreditava ter o mundo a seus pés. Escondido como um ladrão na própria casa, escutando a mãe, com o cérebro devastado pelo Alzheimer, entender sua própria miséria e solidão muito melhor do que ele mesmo jamais havia entendido. Terezinha não estava louca. Terezinha estava presa. E ele era seu carcereiro. Ele tem um bom coração, mamãe, respondeu Eduarda, limpando as próprias lágrimas com o dorso da mão livre, defendendo o mesmo homem que a havia tratado com desprezo glacial naquela mesma manhã. O César te ama. Só que às vezes as pessoas esquecem como demonstrar. Às vezes o medo nos faz agir de um jeito que não somos. Eu sei, Poliana, eu sei, suspirou Terezinha, fechando os olhos com peso, repentinamente esgotada pela avalanche emocional. Ajuda ele, minha filha. Não o deixa sozinho. Me promete. Prometo, mamãe, prometo, sussurrou Eduarda, beijando a testa da idosa. César não suportou mais um segundo. A dor no peito era física, uma pressão insuportável que ameaçava asfixiá-lo. Queria entrar correndo na sala de jantar. Queria cair de joelhos diante da cadeira de rodas, abraçar a mãe, pedir perdão pelos anos de frieza, pelos comprimidos sedativos, por tê-la tratado como uma paciente em vez de uma mãe. Queria agradecer àquela jovem faxineira por ter presenteado Terezinha com o momento de paz mais bonito em quase meia década. Secou as lágrimas com a manga do caríssimo terno de grife, arruinando o tecido de seda. Tomou uma bocanada de ar trêmula para se estabilizar. Ia sair das sombras. Ia mudar tudo. Ia demitir os médicos e contratar Eduarda em tempo integral. Ia ser um filho de verdade. Mas o destino e o orgulho ferido têm uma forma cruel de se manifestar quando se viveu tempo demais na escuridão. Ao dar o primeiro passo à frente, decidido a entrar na sala de jantar banhada pelo sol, o pé direito de César bateu acidentalmente na pasta de couro que havia largado minutos antes. O golpe das pesadas travas de metal contra o chão de mármore ecoou por toda a casa como um tiro. Na sala de jantar, a magia se despedaçou em uma fração de segundo. Eduarda soltou a mão de Terezinha e se pôs de pé de um salto, pálida como papel. Seu coração deu um solavanco selvagem no peito. Conhecia aquele som. Sabia que alguém estava no corredor. Sabia que a haviam descoberto quebrando todas e cada uma das regras da casa. Terezinha abriu os olhos de golpe, assustada com o barulho repentino, a confusão tomando conta do rosto mais uma vez. O véu do Alzheimer caiu sobre ela com uma força brutal. A paz se esfumou. O rosto de Poliana desapareceu de sua mente, e à frente dela só havia uma jovem assustada com um uniforme azul. César ficou petrificado no umbral, o rosto ainda vermelho pelo choro, os olhos fixos no desastre iminente. A oportunidade da redenção havia se fechado de golpe, e agora a confrontação que tanto havia planejado estava prestes a se desencadear da pior maneira possível. O eco das pesadas travas de metal golpeando o chão de mármore destruiu a atmosfera da sala de jantar como uma martelada contra um espelho de cristal. Em uma fração de segundo, a bolha calorosa de lembranças e amor que Eduarda havia construído para Dona Terezinha estourou por completo.
A jovem cuidadora, com o rosto subitamente pálido, se pôs de pé de um salto. Ao se virar para o corredor escuro e ver a figura imponente de César Valente recortada no umbral, sua mão tremeu com tanta violência que o prato de porcelana que segurava lhe escorregou dos dedos. O prato se fez em cacos contra o chão com um estrondo ensurdecedor. Os restos da pizza e o queijo se espalharam pela impecável madeira da sala de jantar. Terezinha soltou um grito abafado. O barulho repentino, a tensão elétrica que acabara de invadir a habitação e a expressão aterrorizada da funcionária agiram como um veneno fulminante no frágil cérebro da idosa. A névoa do Alzheimer, que se havia dissipado milagrosamente durante os últimos 20 minutos, caiu sobre ela de golpe com uma força brutal. César Valente cruzou o umbral e entrou na luz da sala de jantar. Segundos antes, na escuridão do corredor, era um filho partido chorando lágrimas de arrependimento. Mas ao ser descoberto, ao ver a vulnerabilidade exposta no rosto da funcionária, o mecanismo de defesa mais antigo e destrutivo de César se ativou automaticamente. Seu orgulho de ferro não suportava sentir-se fraco. Não podia permitir que a faxineira do turno da noite o visse com os olhos vermelhos e a alma destroçada. Então, fez o único que sabia fazer quando perdia o controle de uma situação: atacar. O que diabos significa isso? Rugiu César. Sua voz profunda e autoritária fez tremer os cristais dos imensos janelões. Eduarda recuou um passo, pisando nos pedaços de porcelana quebrada sem perceber. Seus olhos castanhos estavam muito abertos, cheios de lágrimas de puro terror. Sabia perfeitamente quem era o homem à sua frente. César Valente não era apenas seu chefe. Era um dos empresários mais implacáveis e vingativos de São Paulo. Um homem capaz de destruir a vida de uma pessoa com uma única ligação telefônica. Senhor Valente, eu posso explicar, por favor? Gaguejou Eduarda com a voz quebrada, entrelaçando as mãos trêmulas à altura do peito. Eu só queria... Cala a boca. César deu 2 passadas rápidas até ficar a menos de 1 metro dela. Te fiz uma pergunta direta. O que é essa sujeira na mesa da minha mãe? Você é estúpida? Ou simplesmente decidiu ignorar as ordens médicas que te dei há apenas 2 horas? Apontou com um dedo acusador para as caixas de papelão gordurosas que repousavam sobre a toalha de mesa importada. Senhor, me escuta, pelo amor de Deus, rogou Eduarda com lágrimas quentes escorregando pelas bochechas. A dona Terezinha estava há 3 dias sem conseguir engolir o purê de legumes. Cada vez que eu tentava dar os suplementos, ela cuspia e chorava. Estava perdendo peso, estava perdendo a luz nos olhos. Os médicos só queriam sedá-la, mas ela não precisa de calmantes, senhor. Ela estava com fome. Fome de algo real. Fome de uma lembrança. A verdade, nas palavras de Eduarda, golpeou César no peito como um maço, porque ele mesmo, escondido nas sombras minutos antes, havia comprovado que a jovem tinha razão. Havia visto a mãe sorrir como não sorria há anos. Havia ouvido a lucidez em sua voz, mas o ego ferido de César era um monstro indomável. Admitir que a faxineira tinha razão significava admitir que ele, com todos seus milhões, havia fracassado redondamente. Significava aceitar que havia torturado a própria mãe durante meses sob o falso escudo da ciência médica, e não estava disposto a se desmoronar diante de uma funcionária de serviço. Fome de uma lembrança, zombou César, soltando uma risada fria, seca e carente de toda a humanidade. Desde quando você é neurologista? Desde quando seu diploma de escola pública te dá o direito de diagnosticar minha mãe e decidir o que é melhor para ela? Você é a faxineira. Terezinha, encolhida em sua cadeira, começou a soluçar em silêncio. Levou as mãos enrugadas aos ouvidos, tentando bloquear os gritos. A violência na voz do filho lhe causava um terror profundo, ainda que sua mente doente já não conseguisse compreender por que estavam brigando. Você está jogando com a vida dela, continuou gritando César, se aproximando ainda mais de Eduarda, encurralando-a contra a borda da mesa de madeira. O cardiologista foi perfeitamente claro. Uma alteração nos níveis de sódio pode provocar um infarto fulminante.
O que você queria, Eduarda? Matá-la para não ter que limpar a baba dela de tarde? É isso? A acusação foi tão cruel, tão absolutamente perversa e injusta, que Eduarda sentiu que lhe faltava o ar. Abriu a boca para se defender, mas de sua garganta saiu apenas um soluço abafado. A dor de ser acusada de querer assassinar a mulher que acabara de abraçar com a alma inteira foi grande demais. Não, não, pelo amor de Deus, não, chorou Eduarda, negando com a cabeça desesperadamente, olhando para Terezinha que tremia de medo. Eu a amo. Eu só queria vê-la feliz um momento. Ela me chamou pelo nome da sua filha, Senhor Valente. Me pediu para não a deixar sozinha. Ela estava em paz. Estava completamente em paz. O rosto de César se contraiu em uma careta de agonia pura, disfarçada de raiva. Escutar Eduarda mencionar Poliana foi a gota que transbordou o copo. Minha irmã está morta, rugiu César, golpeando a mesa de madeira com o punho cerrado. O estrondo fez os copos de água saltarem. Está morta há 22 anos. Embarcar no delírio da minha mãe é uma negligência médica gravíssima. Está a afundando mais na demência. Está destruindo o protocolo que pago milhares de reais por mês para manter. César meteu a mão trêmula no bolso interno do paletó e sacou o celular de última geração. Acabou, sentenciou com uma voz agora perigosamente baixa, um sussurro carregado de veneno. Pega suas coisas. Está demitida. E reza para que esta mesma noite eu não mande meus advogados à delegacia para registrar queixa formal por tentativa de homicídio, por negligência médica. Vou me certificar, Eduarda Batista, de que você não volte a conseguir um maldito emprego em todo o estado. Vou te destruir. Eduarda sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O terror absoluto a paralisou. Se a processassem, se manchassem seu nome com antecedentes criminais, não apenas perderia este emprego, perderia a capacidade de sustentar os próprios irmãos menores. Caiu de joelhos sobre os restos da pizza e os vidros quebrados do prato, sem se importar que um pedaço afiado de porcelana lhe cortasse levemente o tecido da calça na altura da canela. Senhor Valente, pelo amor de Deus, chorou Eduarda do chão, juntando as mãos num gesto de súplica desesperada, se humilhando completamente diante do poder esmagador do milionário. Me demita. Não me pague este mês se quiser, mas não me processe. Tenho uma família que depende de mim. Tenho 2 irmãos pequenos que comem do meu salário. Juro por Deus que minha única intenção era dar amor à sua mãe. Um amor que nesta casa... Eduarda mordeu a língua a tempo. Estava prestes a dizer um amor que nesta casa ninguém lhe dá. Mas César entendeu perfeitamente a frase incompleta e seus olhos se injetaram de sangue. Ia erguer a voz novamente. Ia destruí-la com a pior ameaça que sua mente brilhante e retorcida pudesse formular. Mas então ocorreu o impossível. Um som metálico agudo e rangente cortou a tensão da sala de jantar. Era o som das rodas da cadeira de Terezinha deslizando bruscamente contra o chão de madeira. César se deteve em seco com o celular ainda na mão. Baixou o olhar, confuso. Eduarda também parou de chorar por uma fração de segundo, erguendo o rosto encharcado de lágrimas. Dona Terezinha, a mulher frágil, medicada até o letargo, diagnosticada com uma fraqueza muscular severa que a impedia de caminhar mais de 2 metros sem assistência, estava se agarrando aos apoios de braço da cadeira com ambas as mãos. Seus nós dos dedos estavam brancos pelo esforço colossal que estava fazendo. Seu rosto, sulcado por rugas profundas, estava contraído numa expressão de dor física evidente. Os joelhos lhe tremiam visivelmente debaixo da calça de tecido macio. "Mamãe, o que você está fazendo?" murmurou César repentinamente alarmado, esquecendo por um segundo seu papel de carrasco. Não levanta. Você vai cair. Os médicos disseram que... Mas Terezinha não o escutou. Ou talvez sim, mas decidiu que a voz daquele homem de terno escuro não tinha nenhuma autoridade sobre ela. Com um gemido surdo de esforço, ignorando o rangido das articulações enferrujadas pelo sedentarismo forçado e pela medicação, Dona Terezinha se pôs de pé. Seu corpo se balançou perigosamente para a frente. César soltou o celular,
que caiu ao chão com uma pancada seca e fez o gesto de correr para ampará-la, aterrorizado com a possibilidade de a mãe fraturar o quadril. "Não me toca!" O grito de Terezinha foi como uma chicotada. Não foi um balbucio confuso, não foi o lamento de uma enferma de Alzheimer. Foi a voz firme, autoritária e protetora da matriarca que um dia havia sido, abrindo caminho aos empurrões através da densa névoa do cérebro em ruínas. César ficou congelado no meio do caminho, as mãos estendidas no ar, os olhos arregalados pelo impacto. Terezinha respirava com dificuldade. Seu peito subia e descia rapidamente, mas não voltou a se sentar. Com passos curtos, arrastados e agônicos, contornando os pedaços de porcelana quebrada, caminhou lentamente até se posicionar exatamente no meio entre o empresário enfurecido e a jovem funcionária ainda ajoelhada no chão. Terezinha, com sua blusa amarela pálida e seus ombros curvados, se plantou diante do filho milionário. Era um escudo humano, frágil, trêmulo e sagrado, disposto a se romper antes de permitir que alguém machucasse a garota que lhe havia devolvido a vida. "Dona Terezinha, não, por favor, sente-se, está se machucando", rogou Eduarda do chão, estendendo uma mão para tocar suavemente o tornozelo da idosa, aterrorizada pelas consequências daquele esforço físico. Terezinha ignorou Eduarda. Seu olhar, inusitadamente afiado e cheio de fogo, estava cravado diretamente nos olhos de César. O milionário sentiu que encolhia sob o peso daquele olhar. Fazia anos que a mãe não o mirava com aquela intensidade. Não o estava olhando com o vazio da demência. Estava o olhando com decepção. "Não vai gritar com ela", disse Terezinha. Sua voz tremia pela falta de ar, mas cada palavra foi pronunciada com uma clareza arrepiante. "Nesta casa, não se grita com as pessoas que têm bom coração." César engoliu em seco, sentindo um punho invisível lhe espremendo o esôfago. "Mamãe, por favor, você está confusa", tentou argumentar César, usando o tom condescendente que usava quando Terezinha tinha crises nervosas. "Essa mulher está te fazendo mal. Quebrou as regras médicas, te deu comida que pode te matar. Estou tentando te proteger." "Mentira!" Terezinha o cortou, erguendo uma mão trêmula e apontando diretamente para o peito do filho. "Você não me protege. Você me tem presa." O silêncio que se seguiu àquela declaração foi absoluto. Parecia que o próprio ar havia sido sugado da imensa casa. Terezinha começou a arquejar. O cansaço ameaçava derrubá-la, mas seu instinto maternal, despertado pelo choro da jovem atrás dela, ardia mais forte do que qualquer doença neurológica. Sua mente estava destroçada, não sabia que dia era, não lembrava o que havia tomado no café da manhã e às vezes esquecia que a filha Poliana estava morta. Mas as emoções primárias, o amor, o medo, a injustiça e a solidão, permaneciam intactas no núcleo de seu ser. "Não sei o seu nome", sussurrou Terezinha, olhando para César com uma confusão dolorosa que partiu a alma do empresário em 1000 pedaços. "Às vezes sei que é meu filho. Outras vezes só vejo um homem cruel que veste preto e que entra na minha casa a me dar ordens e me fazer engolir comprimidos que tiram o meu sono." César sentiu que o chão se abria sob seus sapatos italianos. Seu próprio corpo começou a tremer. Eu sou o César, mamãe. Sou seu filho. Eu faço tudo isso por você. Pago tudo para você viver", balbuciou com as lágrimas voltando a surgir nos olhos, sua armadura se rompendo sem remédio. "Então, se é meu filho, por que me deixa tão sozinha?", perguntou Terezinha. A pergunta não tinha malícia, só uma dor inocente e profunda. "Por que deixa esses homens de jaleco branco me amarrarem à cama quando tenho medo? Por que esconde minhas lembranças?" Terezinha fez uma pausa buscando ar e então sinalizou debilmente para trás, em direção à garota que continuava de joelhos, chorando em silêncio. Ela é a única que me olha nos olhos", continuou a idosa, a voz quebrando a última defesa de César. "Ela é a única que não me trata como um móvel quebrado. Me deu de comer algo que tinha o gosto da minha casa. Me fez lembrar que um dia fui feliz. E você entra gritando como um monstro querendo destruí-la." Terezinha deu um pequeno passo à frente, fechando a distância com o filho, desafiando todo o seu poder,
todo o seu dinheiro e todo o seu orgulho ferido. Se você mandar essa menina boa embora, sentenciou Terezinha com os olhos brilhando de lágrimas retidas, então me promete que também vai abrir a porta para mim. Porque prefiro morrer de fome na rua ao lado de alguém que me abraça do que continuar vivendo 100 anos nessa prisão de cristal com você. O corpo de Terezinha não resistiu mais. A adrenalina da confrontação se esgotou bruscamente como um fósforo apagado na água. Seus joelhos finalmente cederam, dobrando-se sob o próprio peso. "Mamãe!" gritou César, reagindo instintivamente, se lançando para a frente para ampará-la antes que a cabeça batesse no chão de mármore. Mas Eduarda foi mais rápida. Com uma agilidade nascida da pura devoção, se levantou de um salto, ignorando o corte na própria perna, e abraçou o corpo desmaiado de Dona Terezinha, amortecendo a queda. As duas mulheres terminaram no chão, rodeadas de restos de pizza e cristais quebrados. Terezinha havia fechado os olhos. O grande esforço físico a havia deixado inconsciente. Eduarda segurava a cabeça da idosa em seu colo, acariciando-lhe a testa, chorando sem consolo, enquanto murmurava orações em voz baixa. César ficou de pé diante delas, com os braços pendendo inutilmente ao longo do corpo. Acabara de escutar a condenação mais brutal de toda a sua vida, ditada pelos lábios da única pessoa pela qual teria dado a vida. O orgulho do grande milionário havia sido esmagado, mas em vez de aceitar a lição, em vez de se ajoelhar ao lado de Eduarda para ajudar a mãe, o terror de ter se visto refletido como um monstro o empurrou a cometer o erro mais grave, escuro e imperdoável de toda a sua existência. O corpo desmaiado de Dona Terezinha pesava como chumbo sobre as pernas de Eduarda. A jovem cuidadora, ajoelhada sobre os cristais quebrados da porcelana, envolvia os ombros da idosa com um desespero absoluto. Chorava em silêncio, balançando-a suavemente, manchando o uniforme azul com o suor frio que perlava a testa de Terezinha. César Valente estava paralisado pelo terror. O eco das últimas palavras da mãe ainda reverberava nas paredes do imenso cômodo, perfurando-lhe o crânio. "Prefiro morrer na rua do que continuar vivendo nessa prisão com você." A humilhação ardia em suas veias. A dor de ser rejeitado daquela maneira diante de uma simples funcionária ativou um mecanismo de defesa venenoso e destrutivo em seu interior. Em vez de se dobrar diante da verdade, César se agarrou à fúria cega. Seu rosto se endureceu como o mármore que pisava. Avançou com passos pesados e violentos em direção às duas mulheres. "Se solta ela!" rugiu César, se agachando de golpe e afastando Eduarda com um empurrão brutal. A jovem perdeu o equilíbrio e caiu de costas, cortando a palma da mão com um fragmento do prato quebrado. Um fio de sangue começou a brotar, se misturando com a gordura da pizza espalhada no chão. Mas a César não importou. Só lhe importava recuperar o controle. "Não a pegue assim, senhor, ela está inconsciente", gritou Eduarda, apertando a mão ferida contra o peito, aterrorizada pela brutalidade com que o milionário manipulava o frágil corpo da mãe. "Eu disse que cala a boca", bramiu César, erguendo Terezinha nos braços com um esforço sobre-humano. A cabeça da idosa pendia inerte para trás. Sua respiração era um assobio fraco e abafado. "Você provocou isso. Você quebrou a dieta dela. Você alterou a mente dela com suas brincadeiras absurdas. Você a levou ao limite de suas forças. Ela só queria amor. Queria se sentir viva", chorou Eduarda do chão, tremendo da cabeça aos pés, incapaz de conter a impotência que lhe rasgava a garganta. "Você não entende nada. Não vê que ela está morrendo de tristeza?" César se deteve em seco. Os músculos da mandíbula se tensionaram até quase se romperem. "Não, quem não entende é você", sibilou César com uma voz baixa e gélida que dava mais medo do que seus gritos. "Você é uma intrusa, uma ignorante que veio sujar minha casa e colocar em risco a vida da minha mãe por um estúpido capricho de bondade barata." Acomodou Terezinha contra o peito e lançou a Eduarda o olhar de um carrasco ditando sentença. "Fora da minha casa, agora mesmo." O mundo inteiro desabou sobre os ombros de Eduarda. "Senhor Valente, por favor", suplicou a jovem, se pondo de pé com dificuldade,
ignorando a ardência na mão e na perna cortada. Me demita se quiser, mas não retenha meu salário. Estou há 1 mês trabalhando em turnos duplos. Meus irmãozinhos estão me esperando. O aluguel do nosso quarto vence amanhã. Se eu não levar esse dinheiro, nos jogam na rua. Um trovão surdo retumbou ao longe. O céu de São Paulo, que minutos antes brilhava com o sol da tarde, havia se coberto de nuvens negras e pesadas. César não piscou. A empatia havia sido completamente devorada pelo orgulho ferido. Meu salário, zombou César, soltando uma risada amarga e carente de toda a humanidade. Deveria agradecer a Deus que não chamo a polícia agora mesmo para te prender por negligência criminosa e danos à saúde de um idoso. Quer dinheiro? Me processe e veja quanto dura seu advogado dativo contra minha firma jurídica. Eduarda abriu a boca, mas as palavras não saíram. O nível de crueldade daquele homem a deixou sem fôlego. Compreendeu naquele instante que não havia nada humano a que apelar. Estava diante de uma máquina de fazer dinheiro. Um homem vazio que havia substituído o coração por um cofre. Não vou te pagar 1 único centavo, sentenciou César, virando sobre os calcanhares para sair do cômodo. Tem 5 minutos para pegar suas tralhas do quarto de serviço e sumir. Se quando eu descer você ainda estiver aqui, os guardas de segurança da entrada vão te tirar à força. César se afastou pelo corredor, levando Terezinha nos braços, desaparecendo na escuridão da escada principal. Eduarda ficou sozinha no meio do desastre. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, opressivo, rompido unicamente pela primeira pancada da chuva furiosa contra os imensos janelões de cristal. Com as lágrimas cegando sua visão, a mão sangrando e a alma destroçada, caminhou arrastando os pés até a porta dos fundos. Saiu para o beco de serviço, exatamente quando o céu se abria por completo. A chuva gelada a encharcou em segundos. Eduarda caminhou sem rumo sob a tempestade, tirando de frio e de medo, sem saber como ia olhar nos olhos dos irmãos pequenos naquela noite para dizer que não haveria comida. Dentro da mansão, César recostou a mãe na imensa cama hospitalar que dominava o quarto de luxo. Tomou-lhe o pulso, fraco mas estável. Cobriu-a com mantas térmicas e fechou as cortinas opacas, mergulhando o quarto numa penumbra perpétua. Desceu as escadas lentamente. O som de seus próprios passos lhe parecia insuportável. Chegou à sala de jantar. A pizza arruinada ainda estava ali, espalhada pelo chão junto aos cristais quebrados e as manchas do sangue de Eduarda. O cheiro de queijo e pepperoni ainda flutuava no ar, se recusando a desaparecer, lembrando-o a cada respiração do momento exato em que a mãe havia sido feliz. César parou diante do janelão fustigado pela chuva. Havia ganho. Havia defendido seu território, imposto sua autoridade e expulsado a ameaça. O protocolo médico voltava a estar a salvo. Mas enquanto encarava a escuridão do jardim através do cristal blindado, o milionário sentiu um vazio tão profundo no estômago que lhe provocou náuseas. A casa inteira se sentia como uma gigantesca e silenciosa tumba. Sua vitória tinha o sabor amargo da cinza. A manhã seguinte chegou sem sol. O céu continuava tingido de um cinza chumbo e a mansão Valente estava imersa numa atmosfera de máxima tensão clínica. Eram as 8 em ponto. O Dr. Rômulo, um neurologista de terno sob medida e uma maleta repleta de sedativos de última geração, estava de pé diante da cama de Dona Terezinha. Ao seu lado, 2 enfermeiros de compleição robusta, com uniformes brancos impecáveis, aguardavam ordens. César observava a cena do umbral da porta com os braços cruzados sobre o peito. Não havia dormido um único minuto. As olheiras escuras sob os olhos delatavam a guerra psicológica que havia travado durante toda a noite na solidão do escritório. Os sinais vitais estão alterados, Sr. Valente, informava o Dr. Rômulo, ajustando os óculos com frieza. A crise de ontem elevou a pressão arterial a níveis perigosos. O episódio a empurrou para uma fase de desorientação agressiva aguda. Já havia lhe advertido. Qualquer estímulo fora da norma, qualquer alteração em sua rotina estéril, provocaria um retrocesso massivo em sua condição. O médico falava de Terezinha como se fosse um motor defeituoso,
não um ser humano. César engoliu em seco, sentindo uma repentina aversão por aquele tom monótono e desapaixonado, um tom que ele mesmo havia exigido e aplaudido durante anos. No centro da habitação, sobre os lençóis brancos, Terezinha vivia um inferno absoluto. Não estava catatônica como nas semanas anteriores, estava aterrorizada. Seus olhos injetados de sangue pelo pânico saltavam de um canto a outro da habitação. Respirava com ofegos curtos e desesperados. Tinha as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas se cravavam nas palmas. "Fora! Se afastem de mim!" gritava Terezinha com uma voz rouca que se quebrava pelo esforço. Um dos enfermeiros tentou se aproximar com uma bandeja metálica contendo um copo plástico com o espesso purê de legumes e uma seringa com os remédios matinais. "Dona Terezinha, precisa tomar café da manhã. Abra a boca", ordenou o enfermeiro, aproximando a colher com um movimento mecânico, carente de qualquer tipo de calor. Terezinha soltou um alarido de desespero. Com um movimento rápido e inesperado, levantou o braço e golpeou a bandeja com todas as forças. O purê verde, os copos plásticos e os remédios saíram voando pelos ares, se estilhaçando contra a parede forrada de seda e manchando o chão imaculado. "Não quero o veneno de vocês", gritou Terezinha, recuando até chocar com o encosto da cama, abraçando os próprios joelhos tremendo como uma folha. "Quero minha filha. Quero Poliana. Tragam minha filha." O nome cortou o ar da habitação. César sentiu uma agulha de gelo lhe perfurar o coração. "Senhora, Poliana não está aqui." "A senhora sabe que Poliana faleceu", disse o Dr. Rômulo, aplicando a cruel terapia de orientação para a realidade com a mesma naturalidade com que daria as horas. O efeito foi devastador. Terezinha levou as mãos à cabeça, puxando o próprio cabelo grisalho, e soltou um grito dilacerante, um lamento primitivo e cheio de agonia que gelou o sangue de todos na habitação. Reviver a morte da filha mais uma vez naquele estado de vulnerabilidade absoluta a destruiu por completo. "Não, mentira. Ela estava aqui ontem. Ela me deu de comer. Ela me abraçou." Chorava Terezinha sem consolo, o rosto encharcado em lágrimas, buscando freneticamente entre as sombras da habitação a figura da jovem com o uniforme azul. "Poliana, você prometeu que não ia embora. Não me deixa sozinha com esses monstros." César se apoiou contra o batente da porta. As pernas lhe falhavam. A imagem da mãe rogando pela presença de Eduarda era uma tortura insuportável. "Não me deixa sozinha com esses monstros." E César sabia perfeitamente que era o líder desses monstros. "Segurem ela", ordenou o Dr. Rômulo com voz plana, perdendo a paciência. Abriu a maleta de couro preto e sacou uma seringa preenchida com um líquido transparente. "A agitação nervosa está escalando. Vou administrar 5 miligramas de haloperidol. Isso a manterá sedada pelas próximas 14 horas. Os 2 enfermeiros robustos avançaram em direção à cama sem hesitar. Cada um agarrou Terezinha por um braço. A idosa lutou com a força do desespero. "Soltem, estão me machucando. César, filho, me ajuda", gritou Terezinha, buscando os olhos do filho no umbral da porta, pedindo socorro pela primeira vez em anos. César assistiu à cena como em câmera lenta. Viu as mãos rudes dos enfermeiros apertando os frágeis antebraços da mãe, deixando marcas vermelhas em sua pele de papel. Viu a agulha afiada na mão do doutor. Rômulo brilhando sob a luz fluorescente das lâmpadas clínicas, pronta para apagar o cérebro da mulher que lhe havia dado a vida. E, de repente, como um relâmpago, a imagem da tarde anterior cruzou sua mente. Viu as mãos de Eduarda, suaves e calorosas, segurando a mão trêmula de Terezinha. Viu o sorriso da jovem cuidadora, viu a fatia de pizza fumegante, ouviu a risada vibrante da mãe. Lembrou a voz doce de Eduarda dizendo: "Nunca estaria ocupada demais para ti." Eduarda havia dado vida. O doutor Rômulo estava prestes a injetar a morte em vida. O doutor Rômulo ergueu a seringa, removeu o capuchão protetor da agulha com os dentes e se aproximou do ombro exposto da idosa que se contorcia de terror. "Vai ser rápido, dona Terezinha. Pare de lutar.
murmurou o médico. Mas a agulha nunca tocou a pele. Uma mão firme, violenta e tremendo de pura raiva agarrou o pulso do Dr. Rômulo no ar, detendo-o em seco. O médico virou a cabeça surpreso. Os enfermeiros congelaram. Era César. O empresário tinha os olhos injetados de sangue, as veias do pescoço marcadas pela tensão e o rosto deformado por uma fúria protetora que nunca antes havia sentido. "Solta ela neste maldito instante", disse César. Sua voz não era um grito. Era um rosnado baixo, gutural, carregado de uma ameaça de morte tão real que o Dr. Rômulo soltou a seringa instintivamente. A seringa caiu ao chão e rolou para debaixo da cama. "Disse que solta!" rugiu César, empurrando brutalmente os dois enfermeiros, obrigando-os a recuar tropeçando. Terezinha, libertada, se encolheu no centro da cama, chorando aterrorizada, abraçando-se a si mesma. "Senhor Valente, o que está fazendo?" protestou o Dr. Rômulo, esfregando o pulso machucado, indignado pela falta de respeito. "O protocolo exige sedação imediata ante um quadro agressivo. É para o próprio bem dela." César o olhou de cima a baixo, com um asco infinito. Pela primeira vez em anos, via a realidade sem o filtro do orgulho milionário, a esterilidade, a crueldade e a inutilidade de tudo o que havia comprado. "Vai embora", cuspiu César. "Pega suas malditas agulhas, seu purê sem sabor e seus diagnósticos miseráveis, e vai embora da minha casa. Estão todos demitidos." "Isso é uma loucura", gritou o Dr. Rômulo, recolhendo a maleta, ofendido. "Sem nosso cuidado especializado, sua mãe não vai durar um mês." "Com seu cuidado especializado, minha mãe está morta há 5 anos, respondeu César, com uma frieza cortante que não deixava espaço para réplica. "Fora daqui. Se não estiverem na rua em 3 minutos, chamo a segurança para tirá-los." O médico e os enfermeiros não esperaram um segundo aviso. Saíram da habitação a toda pressa, murmurando indignados. O estrondo da porta ressoou na habitação, seguido por um silêncio pesado e tenso. César ficou sozinho com a mãe. Terezinha continuava chorando na cama, tremendo incontrolavelmente, sussurrando o nome de Poliana uma e outra vez entre soluços partidos. O empresário, o homem que acreditava poder comprar a tranquilidade com cheques de 9 dígitos, caiu de joelhos ao lado da cama. O peso esmagador de sua culpa lhe destroçou os ossos. Tentou tocar a mão da mãe, mas ela se encolheu, evitando seu contato, olhando-o com um terror profundo que a César doeu mais do que uma facada. Ele não conseguia acalmá-la. Não sabia como fazê-lo. Mirou o chão onde o purê verde manchava as paredes e a seringa jazia abandonada. Lembrou o olhar de terror de Eduarda na noite anterior sob a tempestade. Lembrou suas palavras suplicantes. "Meus irmãozinhos estão me esperando. Se eu não levar esse dinheiro, nos jogam na rua." Havia destruído a única pessoa capaz de salvar a mãe. Havia jogado fora com as próprias mãos o milagre que tanto havia estado buscando. César escondeu o rosto entre as mãos e, pela primeira vez na vida adulta, chorou com um desespero puro. Chorou pela mãe. Chorou pela própria soberba. E chorou pela urgente e aterradora necessidade de encontrar uma jovem faxineira numa cidade de mais de 12 milhões de habitantes. O silêncio que caiu sobre a imensa mansão após a saída abrupta da equipe médica era sepulcral. No luxuoso quarto, Dona Terezinha finalmente havia parado de gritar. O esgotamento físico e emocional havia sido tão extremo que seu frágil corpo simplesmente se apagou, rendendo-se a um sono intranquilo e cheio de tremores esporádicos. Não foi preciso injetar o veneno sedativo que o Dr. Rômulo pretendia usar para apagar-lhe a consciência. Bastou que o terror desaparecesse de sua vista. César Valente permaneceu de joelhos junto à imensa cama clínica durante o que pareceram horas, incapaz de articular uma única palavra, com a respiração entrecortada e os olhos fixos no rosto pálido e sulcado de lágrimas da mãe. A culpa era uma besta viva, devorando-lhe as entranhas. Havia estado prestes a permitir que apagassem o cérebro da mulher que lhe dera a vida. Tudo por sua obstinação absurda em manter um protocolo clínico
que não servia absolutamente para nada além de alimentar sua própria ilusão de controle. Havia expulsado a única pessoa que havia conseguido fazê-la sorrir em 5 malditos anos. Havia jogado Eduarda à chuva sem um centavo, humilhando-a e ameaçando destruí-la. De repente, uma urgência brutal, uma desesperação quase animal, se apoderou do empresário. Tinha que encontrá-la. César se pôs de pé de um salto, enxugando o rosto úmido com as mangas do caríssimo terno escuro, agora amassado e sem forma. Saiu do quarto da mãe, certificando-se de deixar a porta entreaberta para ouvir a respiração dela, e correu pelo corredor de mármore com uma pressa que beirava o pânico. Desceu a imensa escada principal saltando os degraus 2 a 2, ignorou a tontura e a fadiga de não ter dormido, atravessou a cozinha imaculada e abriu de golpe a porta batente que conectava com a área de lavanderia e os quartos do pessoal interno. A temperatura ali era notavelmente mais fria. Era uma zona da casa que César nunca pisava. Um mundo invisível projetado para que os funcionários entrassem e saíssem sem interromper a estética de cristal e luxo da mansão. Parou diante da porta de madeira do quarto de serviço que Eduarda havia ocupado durante o último mês. Empurrou a maçaneta. O que revelou era um espaço minúsculo, mal suficientemente grande para uma cama individual com lençóis ásperos, um pequeno armário de metal e uma mesinha de cabeceira de madeira aglomerada. A habitação estava completamente às escuras. O único brilho vinha da pequena janela alta que deixava entrar o resplandor cinza da manhã nublada. Cheirava a umidade, a produtos de limpeza baratos e à chuva da noite anterior. César acendeu a lâmpada nua que pendia do teto e sentiu uma pontada de vergonha ao ver a austeridade absoluta do lugar. Ele dormia sobre lençóis de algodão egípcio importado, enquanto a jovem que cuidava da alma da mãe descansava num colchão afundado que não teria servido nem para os cachorros de seus sócios comerciais. Eduarda não havia deixado quase nada. Ao ser expulsa com tanta violência, mal tivera tempo de pegar a pequena mochila. O armário de metal estava aberto de par em par, mostrando seu interior completamente vazio. Sem uniformes, sem sapatos de reposição, sem objetos pessoais. Nada. Pensa, César. Pensa, murmurou para si mesmo com a voz rouca, passando ambas as mãos pelo cabelo despenteado num gesto de puro desespero. Tem que haver uma cópia do documento dela, um contrato, um currículo. A agência de RH abre ao meio-dia. Não posso esperar tanto. Preciso do endereço agora mesmo. Começou a revistar a pequena habitação com movimentos frenéticos. Abriu o único gaveta da mesinha de cabeceira com tanta força que quase o arrancou dos trilhos de metal. Vazio. Revistou debaixo da cama. Levantou o colchão desgastado. Nada. Eduarda era um fantasma que havia passado por aquela casa, deixando unicamente a marca de sua bondade e desaparecido sem deixar um único rastro burocrático. César soltou um rosnado de frustração e golpeou a parede com o punho cerrado. Deixou-se cair pesadamente sobre a borda da cama individual, enterrando o rosto entre as mãos, respirando de modo agitado. Mas então, ao levantar a vista, seu olhar se fixou num detalhe minúsculo. Entre o estreito espaço que separava a mesinha de cabeceira e a parede descascada, espreitava a esquina de um objeto retangular. Um objeto que, pela cor opaca e a textura, não pertencia à decoração padrão da casa. César franziu o senho, se inclinou para a frente e deslizou os longos dedos na fresta. Suas pontas tocaram o papelão áspero e puxaram devagar. O que tirou daquele canto escuro não era um currículo vitae, nem um documento de identidade oficial. Era um caderno barato. Um caderno espiral metálico com capa de papelão azul escuro, visivelmente desgastada pelo atrito constante. As esquinas estavam dobradas. Algumas folhas sobressaíam de forma irregular, e a capa tinha pequenas manchas que pareciam de café, ou talvez de lágrimas secas. Era o objeto mais insignificante e pobre que César havia segurado entre as mãos em toda a vida adulta. Virou-o lentamente, sentindo uma estranha reverência. No centro da capa azul, escrito com uma caligrafia redonda, simples, feita com uma caneta esferográfica de tinta preta,
havia um título que o fez parar em seco. O coração lhe deu um salto doloroso no peito. Não dizia notas de limpeza, não dizia horários do turno. O caderno levava por título Coisas que fazem Dona Terezinha sorrir. César Valente sentiu que o ar congelava em seus pulmões. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários e a segurar taças de cristal, tremiam visivelmente ao segurar aquele caderno de papelão barato. Com uma lentidão agônica, como se estivesse prestes a desativar uma bomba que poderia despedaçá-lo em 1000 pedaços, César abriu a primeira página. A caligrafia de Eduarda preenchia cada linha com uma ordem meticulosa. Não havia rasuras. Era um registro íntimo, detalhado e profundamente doloroso, escrito por alguém que havia decidido observar a alma de uma idosa doente quando todos os outros só viam um corpo defeituoso. A primeira data correspondia à primeira semana de trabalho de Eduarda. César leu em voz baixa, com a garganta apertada num nó insuportável. Hoje o Dr. Rômulo gritou com Dona Terezinha porque ela não quis engolir o comprimido azul. Disse que era agressividade neurológica. Eu fiquei limpando o pó perto da janela e a olhei nos olhos. Não era agressividade, era terror puro. O doutor cheira a álcool clínico e usa um relógio de metal frio que arranha a pele dela quando toma o pulso. Terezinha não odeia o remédio, odeia se sentir como um pedaço de carne num matadouro. Quando o doutor foi embora, preparei um chá de camomila às escondidas. Deixei esfriar e dei a ela numa xícara de porcelana com flores. Disse que era a receita secreta do seu Roberto. Ela tomou tudo até a última gota e me deu o primeiro sorriso. Não precisa de sedativos, precisa que a tratem como um ser humano. Uma lágrima solitária, pesada e ardente escapou do olho direito de César e caiu diretamente sobre a palavra matadouro, difundindo levemente a tinta preta. O empresário levou uma mão trêmula à boca, tentando abafar o gemido de dor que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Ele pagava às quintas um valor altíssimo àquele maldito doutor para torturar a mãe. E esta garota, ganhando o salário mínimo, havia descoberto o problema em 3 dias apenas observando um relógio de metal frio e preparando um chá de camomila. Passou a página com urgência, sentindo que o coração lhe martelava contra as costelas com uma força destrutiva. Precisava ler mais. Precisava entender a imensidão do próprio fracasso. A entrada seguinte estava datada de 2 semanas atrás. O Sr. Valente veio hoje de visita. Entrou no quarto, perguntou às enfermeiras sobre os níveis de pressão arterial, olhou para o relógio e foi embora em menos de 4 minutos. Não a tocou, não lhe deu um beijo. Dona Terezinha ficou olhando para a porta vazia durante 2 horas inteiras. Chorou em silêncio, apertando o cobertor da cama. Quando me aproximei para limpar as lágrimas, ela me olhou com tanta tristeza que senti que o coração se partia ao meio. Me disse: "Meu filho não me ama, Eduarda. Sou um estorbo que custa muito dinheiro." Eu acariciei o cabelo dela e tive que mentir para salvar a pouca esperança que lhe resta. Disse: "O Sr. César trabalha do sol ao sol para comprar as estrelas para a senhora, porque a senhora é a coisa mais importante da vida dele." Ela fechou os olhos e me sussurrou: "Eu não quero as estrelas. Só quero que ele se sente na minha cama e me abrace, mesmo que eu esqueça o nome dele." O som que escapou dos lábios de César não foi um soluço. Foi um uivo surdo de agonia pura. O homem de ferro, o gigante das finanças, desmoronou por completo. O caderno escorregou de suas mãos e caiu ao chão enquanto ele se encolhia sobre o colchão miserável, abraçando o estômago, balançando-se para a frente e para trás na mais absoluta e miserável escuridão emocional. A revelação era um golpe brutal, um martelo despedaçando o cristal blindado de sua arrogância. Tudo o que havia acreditado durante os últimos 5 anos era uma mentira colossal. Havia construído um império financeiro acreditando que o dinheiro era a resposta à tragédia. Havia blindado o coração, convencendo-se a si mesmo de que manter Terezinha viva numa jaula estéril com as melhores máquinas e os médicos mais caros do país era o ato de amor supremo. Mas o diário daquela jovem humilde, escrito com pequenos erros de ortografia e cheio de manchas de café, continha mais sabedoria, mais ciência e mais amor do que todos os prontuários médicos do mundo juntos.
Eduarda Batista não era uma faxineira que quebrava as regras. Era a única pessoa naquela casa de cristal que estava lutando para manter viva a alma de Terezinha, enquanto ele, o filho perfeito, se encarregava de matá-la em vida com sua frieza aterradora. César se ajoelhou no chão do quarto de serviço, sem se importar que o pó sujasse os joelhos, e recolheu o caderno com mãos trêmulas, tratando-o como se fosse a relíquia sagrada mais valiosa sobre a face da terra. Abriu nas últimas páginas, buscando desesperadamente algo mais, uma última sinal, o clímax da tragédia que ele mesmo havia orquestrado. A entrada final estava escrita com uma letra apressada, com traços fortes que denotavam uma emoção intensa. Tinha a data do dia anterior, horas antes de ele fingir a viagem para Nova York para pegá-la em sua armadilha covarde. Dona Terezinha está há 3 dias sem comer o purê verde. Os médicos dizem que é rebeldia. Eu sei que não é. A cor verde do purê é a mesma cor das paredes da sala de emergência onde faleceu sua filha Poliana, 22 anos atrás. O Alzheimer lhe apaga o presente, mas lhe crava os traumas do passado no peito como facas afiadas. Obrigá-la a comer aquilo é obrigá-la a reviver a morte da filha a cada garfada. Não consigo suportar vê-la sofrer assim. Hoje vou quebrar a dieta, custe o que custar. Vou trazer uma pizza de pepperoni. É besteira, eu sei, mas Terezinha me contou uma vez que era o que comiam nas cestas quando a família estava completa e feliz. Se o senhor Valente me descobrir, sei que vai me demitir. Sei que é um homem cruel, um homem de gelo que tem o coração fechado sob 1000 cadeados. Tenho medo do que me possa fazer, porque meus irmãozinhos precisam de mim, e se eu perder o emprego, ficaremos na rua. Mas prefiro enfrentar a fúria desse milionário sem alma do que deixar Dona Terezinha passar mais um dia nesse inferno branco. Hoje minha senhora vai sorrir, mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa casa. As últimas palavras foram como um disparo a queima-roupa direto ao centro da testa de César. Prefiro enfrentar a fúria desse milionário sem alma. Essa era a imagem que Eduarda tinha dele. E não havia se enganado. Havia sido um monstro absoluto. Eduarda havia arriscado absolutamente tudo. O trabalho, o teto dos irmãos pequenos, a própria segurança alimentar, pelo simples, puro e divino ato de dar 5 minutos de felicidade a uma idosa destroçada. E como havia César pagado aquele sacrifício sagrado? Jogando-a na rua sob uma tempestade torrencial, gritando em seu rosto, negando-lhe o salário e ameaçando destruí-la legalmente. Havia-a deixado à mercê da miséria enquanto dormia em lençóis de seda. O peso de todo o seu ouro, de todos os seus milhões, de suas empresas, seus carros blindados e seu poder, caiu sobre seus ombros com uma força trituradora e descobriu que não valiam absolutamente nada. Todo o seu império era lixo diante da imensidão do coração da mulher que acabara de destruir. Perdoa-me, perdoa-me, meu Deus, soluçou César na solidão agônica daquele quarto de serviço vazio, apertando o caderno azul contra o peito com tanta força que os espirais de metal se lhe cravaram na pele através da camisa de grife. As lágrimas lhe queimavam o rosto, empapando o papelão barato, lavando 20 anos de arrogância, orgulho e dor reprimida. O empresário implacável havia morrido naquele instante, assassinado pela verdade plasmada nas páginas de uma funcionária de serviço. Mas a dor e a culpa não eram suficientes. O arrependimento sem ação era apenas outra forma de covardia. E César Valente havia sido covarde por tempo demais. Levantou a cabeça. Seus olhos vermelhos, inchados e sulcados pelas lágrimas, se encheram de uma determinação feroz, de um fogo novo e abrasador que não nascia do orgulho, mas da mais humilde desesperação. Se pôs de pé, limpando o pó das calças de forma automática. Olhou o caderno azul que segurava na mão direita. Não sabia onde Eduarda morava. Não tinha seu endereço. Não tinha seu telefone, não tinha seu sobrenome completo, nem referências naquela casa vazia de humanidade. São Paulo era um monstro de asfalto com mais de 12 milhões de habitantes, um labirinto infinito onde uma jovem pobre e sem recursos podia desaparecer para sempre em questão de horas.
Mas César jurou em silêncio, apertando a mandíbula com uma convicção de ferro, que removeria cada pedra de cada rua da cidade se fosse necessário. Queimaria toda a fortuna, esvaziaria as contas bancárias, colocaria cada detetive particular do país para procurá-la. Não lhe importava o custo, não lhe importava o tempo. Ia encontrar Eduarda Batista, e quando a encontrasse, não se apresentaria como o grande senhor valente, o chefe arrogante que exigia respeito e ditava regras clínicas absurdas. Ia se apresentar como o filho arrependido que não merecia o milagre que ela havia presenteado à mãe. Ia se ajoelhar diante dela no meio da miséria de sua realidade e implorar que lhe ensinasse a amar de novo. Saiu do quarto de serviço correndo, atravessou a casa como um furacão e cruzou a porta principal de cristal blindado, enfrentando a tempestade que continuava açoitando a cidade. O motor da enorme caminhonete preta rugiu com uma ferocidade que fez tremer os cristais da mansão. César Valente acelerou a fundo, destruindo o impecável gramado do caminho de entrada, enquanto a tempestade açoitava o para-brisa com uma violência implacável. Suas mãos, aferradas ao volante forrado em couro, tremiam incontrolavelmente. Ao seu lado, no banco do passageiro, descansava o caderno azul de papelão barato, a bússola que acabara de destruir seu mundo de mentiras e que agora lhe indicava o único caminho para a salvação. Não tinha o endereço exato, mas tinha o poder de um império à disposição. Através do sistema viva-voz do veículo, ligou para o diretor de recursos humanos. Eram 10 da manhã de um sábado, mas César não aceitou desculpas. Com uma voz partida, rouca e carregada de uma urgência de vida ou morte, ordenou que rastreassem os registros da agência de terceirização de limpeza. Ameaçou demitir toda a diretoria se em 10 minutos não tivesse as coordenadas exatas de Eduarda Batista em seu GPS. 9 minutos depois, a tela do painel se iluminou com um ponto vermelho. O destino estava a quase 20 quilômetros de distância, num dos assentamentos mais marginalizados, pobres e esquecidos da periferia de São Paulo, um lugar onde o asfalto não existia, onde as ruas se transformavam em rios de lama marrom cada vez que o céu chorava e onde as casas estavam construídas com blocos cinzas sem pintura, telhados de zinco ondulado e esperanças quebradas. À medida que César se afastava da bolha de cristal e luxo, a paisagem urbana ficava cada vez mais sombria. A chuva caía a cântaros, inundando as ruas sem drenagem. A caminhonete blindada, um símbolo de status que custava mais do que toda a quadra que estava atravessando, avançava com dificuldade entre os imensos buracos e poças de água turva. De repente, os pneus patinaram. A lama densa e escorregadia aprisionou as rodas dianteiras da pesada caminhonete no meio de uma rua íngreme e sem pavimentação. O veículo não conseguia avançar mais 1 metro. O GPS indicava que a casa de Eduarda estava a 300 metros morro acima, num beco estreito e intransitável para os carros. Em qualquer outro momento da vida, César Valente teria praguejado, chamado uma equipe de resgate e jamais teria posto um pé fora do carro. Mas o homem que estava dentro daquele veículo já não era o milionário intocável. Era um filho desesperado que sentia que o tempo lhe escapava como areia entre os dedos. Desligou o motor, abriu a porta e saiu diretamente para a tempestade. A chuva gelada o encharcou em menos de 1 segundo. Os sapatos italianos, lustrados à perfeição, se afundaram quase até os tornozelos na lama espessa e mal cheirosa. O terno de grife, que custava uma fortuna, se encharcou e se colou à pele, perdendo toda a forma e a falsa armadura. O vento frio o açoitava sem piedade, mas César não parou. Caminhou com dificuldade, escorregando e tropeçando, sentindo a lama espirrando em seu rosto e manchando suas mãos. Com cada passo naquele barro, o orgulho se desmoronava um pouco mais. Estava percorrendo o mesmo caminho que Eduarda caminhava todos os dias de madrugada para ir limpar a sujeira da casa de cristal dele. Estava sentindo na própria pele a vulnerabilidade e a dureza do mundo real. O mundo que acreditava governar de seu escritório no 40º andar. Chegou ao final do beco. À sua frente havia uma construção precária,
uma porta de madeira podre na base, protegida por uma pequena marquise de zinco que pingava sem parar. Não havia campainha, não havia câmeras de segurança, só a crueza da pobreza extrema. César ergueu o punho, tremendo de frio e de puro terror. Terror de que ela não estivesse. Terror de que não o perdoasse. Bateu na madeira molhada 3 vezes. O silêncio do interior foi absoluto. César voltou a bater, desta vez mais forte, sentindo que o coração ia lhe explodir no peito. Eduarda! Gritou com a voz abafada pelo ruído ensurdecedor da chuva, golpeando as lâminas do telhado. Por favor, Eduarda, abre a porta. Ouviu o leve som de uma fechadura enferrujada girando. A porta se abriu 1 centímetros, o suficiente para revelar um rosto pálido e aterrorizado. Era Eduarda. Usava um moletom gasto e uma calça de moletom cinza. A mão direita estava envolta em um curativo improvisado e manchado de sangue seco, o ferimento que ela mesma havia feito ao cair sobre os cristais quebrados na sala de jantar. Atrás de suas pernas, espreitavam os rostos assustados de 2 meninos pequenos, os irmãozinhos, que olhavam para o estranho gigante encharcado com olhos arregalados. Ao reconhecer o homem que estava do lado de fora, o rosto de Eduarda se transformou numa máscara de pânico absoluto. Instintivamente, deu um passo para trás e tentou fechar a porta, convicta de que o milionário havia cumprido a ameaça e vinha acompanhado da polícia para levá-la presa. Não, não, por favor, espera, suplicou César, detendo a porta com ambas as mãos, manchando a madeira com a lama das palmas. Não usou a força. Seu toque era desesperado, quase débil. Eduarda tremia como uma folha. As lágrimas começaram a brotar dos olhos, misturando-se com a desesperação. Senhor valente, pelo amor de Deus, não me denuncia, chorou Eduarda, abraçando os irmãos pequenos, usando o próprio corpo como um escudo. Já estamos nos arrumando. Amanhã nos tiram daqui. Já perdi o emprego, não tenho mais nada que me tirar. Deixa a gente em paz, por favor. As palavras da jovem foram a estocada final para a alma de César. Ver o terror puro que ele mesmo havia semeado naquela garota, ver o ferimento sangrando na mão, ver a miséria do quarto atrás dela, o quebrou definitivamente. O gigante das finanças, o homem que não se dobrava diante de ninguém, perdeu a força nas pernas. A lama espirrou com força quando os joelhos de César Valente impactaram violentamente contra o chão encharcado. Eduarda soltou um grito abafado de surpresa, tampando a boca com a mão sã. Os meninos abriram os olhos desmedidamente. O homem mais rico que jamais haviam visto estava ajoelhado na lama podre diante da porta da humilde casa deles, sob a tempestade, chorando como uma criança perdida. César afundou as mãos no barro, baixou a cabeça até quase tocar a água suja do beco. Era a rendição total, a humilhação mais absoluta e bela de sua vida. Perdoa-me. A voz de César saiu como um gemido partido, um som animal e carregado de uma agonia profunda que fez o sangue de Eduarda gelar. Te imploro, Eduarda, te imploro de joelhos. Perdoa-me por ser um monstro. Perdoa-me pela soberba, pela cegueira, por ter te machucado. Eduarda não conseguia articular palavra. Estava paralisada. Nunca em toda a vida havia visto um homem daquele nível de poder se humilhar de tal maneira. Com as mãos manchadas de lama e tremendo violentamente, César sacou de debaixo do paletó encharcado o objeto que havia protegido com o próprio corpo durante todo o trajeto. O caderno azul. Estendeu-o a Eduarda, erguendo a vista até ela. Seu rosto estava irreconhecível, encharcado de chuva e lágrimas, com os olhos vermelhos e suplicantes. Eu li. Li tudo, soluçou César, se agarrando ao caderno como se fosse a única tábua de salvação. Você tinha razão em cada palavra. Eu a estava matando, Eduarda, e você foi o único anjo que tentou salvá-la. Eduarda olhou para o caderno e depois olhou para os olhos do milionário. Já não havia raiva neles, já não havia ego, só havia uma dor tão imensa e uma sinceridade tão brutal que desarmaram por completo o medo da jovem. Os médicos quase a sedaram esta manhã.
continuou César com a voz abafada, a água escorregando pelo cabelo e caindo sobre os ombros derrotados. Ela não parava de gritar, estava aterrorizada. Só pedia por você. Pedia que Poliana voltasse. Eu os expulsei todos. Os corri de casa, mas eu não sei como ajudá-la. Não sei como amá-la como você faz. A casa está vazia. Ela está se apagando, Eduarda. Está se rendendo. César baixou as mãos, deixando cair o caderno na lama, e juntou as palmas diante do peito num gesto de súplica absoluta. Não vim te dar ordens. Não sou seu chefe. Sou um filho fracassado que vem te implorar pela vida da mãe. Chorava César sem se importar com quem o visse, sem se importar com a chuva nem com a sujeira. Te ofereço o que quiser. Meu dinheiro, minha casa, minha vida inteira. Traz seus irmãos. Vivam conosco, que nunca lhes falte comida. Mas por favor, Eduarda, te imploro pela alma da minha irmã morta. Volta para a minha casa, volta com minha mãe, me ajuda a salvá-la, me ensina a ser o filho que ela merece, não me deixa sozinho. A chuva continuava caindo sem trégua. O silêncio que se instalou entre ambos só foi interrompido pelo choro abafado de César. Eduarda olhou para aquele homem poderoso, destroçado na lama. Lembrou o rosto de Dona Terezinha se iluminando com um pedaço de pizza. Lembrou a promessa que havia feito de não a deixar sozinha. Seu coração, que não conhecia o rancor, mas a compaixão infinita, se encolheu. Eduarda deu um passo à frente, ignorando a chuva. Se abaixou diante de César e, com a mão enfaixada, tocou-lhe suavemente o ombro encharcado. Levanta, senhor César, disse Eduarda, com uma voz suave, doce e cheia de um perdão que ele não acreditava merecer. Vamos para casa. Dona Terezinha está nos esperando para almoçar. O domingo amanheceu com um céu limpo, brilhante e aberto. A brutal tempestade que havia açoitado São Paulo na tarde e noite anteriores havia desaparecido, deixando em seu rastro um ar fresco e uma luz vibrante que se filtrava vitoriosa pelos imensos janelões de cristal da mansão Valente. O ambiente estéril, frio e silencioso que durante anos havia dominado a residência havia se esfumado por completo. Já não havia cheiro de desinfetante hospitalar, nem enfermeiros de uniformes brancos patrulhando os corredores com rostos severos. Não havia bandejas de aço inoxidável, nem seringas preenchidas com sedativos. Em seu lugar, o ar da imensa casa estava impregnado de um aroma glorioso, caloroso e profundamente familiar. O aroma de massa recém-assada, molho de tomate temperado, orégano e muito queijo derretido. No quarto principal, Dona Terezinha abriu os olhos lentamente. Havia dormido profundamente, sem pesadelos e sem sobressaltos. A confusão habitual do Alzheimer tentou nublar sua mente, mas então ouviu um som que dispersou as sombras. Era o cantarolar suave de uma voz feminina, uma melodia antiga e doce. Ao girar a cabeça sobre o travesseiro, Terezinha viu Eduarda. A jovem cuidadora usava o impecável uniforme azul claro com bordas brancas e o cabelo negro estava preso em um coque perfeito. Eduarda dobrava uns cobertores perto da janela, banhada pela luz do sol. Terezinha piscou. Sentindo que um calor imenso lhe enchia o peito, um sorriso trêmulo se desenhou em seus lábios enrugados. Poliana, você não foi embora? Sussurrou a idosa com os olhos brilhando de lágrimas de pura alegria. Eduarda deixou os cobertores, se aproximou da cama com um sorriso radiante e tomou as mãos dela com delicadeza. Prometi que nunca te deixaria sozinha, mamãe, respondeu Eduarda beijando a testa de Terezinha com devoção absoluta. E tenho uma surpresa. É domingo de pizza. Levanta, coloca sua blusa amarela favorita, que hoje não comemos no quarto. Hoje comemos na mesa grande. Meia hora depois, a grande sala de jantar de madeira maciça era o cenário do milagre mais bonito que aquela casa havia presenciado jamais. A luz natural, calorosa e dourada inundava o cômodo, criando uma atmosfera de felicidade e cuidado inegável. Sentada à cabeceira da mesa de madeira estava Dona Terezinha. Eduarda havia penteado o cabelo grisalho com esmero, e a idosa,
Usava a preciosa blusa de um amarelo suave e luminoso. Seus óculos estavam acomodados, e pela primeira vez em meia década, sua postura não era a de uma enferma derrotada, mas a de uma mulher plena. Estava sorrindo com uma felicidade tão genuína, tão imensa, que seus olhos se apertavam atrás dos cristais. Ao seu lado, inclinada com uma calidez protetora que irradiava amor em cada movimento, estava Eduarda. Com uma mão especializada e cuidadosa, a jovem usava uma espátula para servir uma enorme e suculenta fatia de pizza de pepperoni. O queijo mussarela fundido dourado nas bordas se esticava em fios perfeitos, elásticos e fumegantes, desde a borda da caixa de papelão até o prato de porcelana fina de Terezinha. Sobre a mesa não havia porta-comprimidos nem purês verdes. Havia 2 pizzas gigantescas, uma delas pela metade, copos de cristal transbordantes de água fresca e guardanapos de papel. Era um banquete simples, cheio de gordura, calorias e sódio, mas infinitamente mais curativo do que todas as terapias dos neurologistas mais caros da cidade. No entanto, a mudança mais monumental e assombrosa daquela cena não estava na comida nem no sorriso da idosa. Estava ao fundo da habitação. Na porta que conectava a sala de jantar ao corredor, já não estava o homem de negócios de terno escuro, pasta na mão, oculto nas sombras, observando com os olhos arregalados e a boca aberta pelo choque. Esse espectro do passado havia desaparecido para sempre. César Valente já não era um espectador nas sombras da própria vida. O milionário estava ali, à plena luz do sol. Havia descartado o paletó de grife, havia arrancado a gravata de seda e usava as mangas da camisa branca arregaçadas até os cotovelos. E pela primeira vez em 20 anos, César estava sentado à mesa. Sentado exatamente ao lado da mãe, segurando a própria fatia de pizza na mão. Seus olhos, ainda guardando a sombra das lágrimas da noite anterior, brilhavam com uma paz avassaladora. Observava Terezinha com uma devoção absoluta, admirando cada ruga de seu rosto sorridente como se fosse o tesouro mais grande do universo. Eduarda terminou de servir a porção de queijo esticado no prato de Terezinha e piscou para César. O empresário lhe devolveu um sorriso carregado de gratidão eterna. Lá fora, no jardim, escutavam-se as risadas infantis dos 2 irmãzinhos de Eduarda, que corriam pelo gramado, perseguindo borboletas, enchendo a mansão de uma vida que o dinheiro jamais havia conseguido comprar. Dona Terezinha pegou a fatia de pizza com ambas as mãos. O queijo manchou seus dedos, mas a ninguém importou. Deu uma mordida grande e fechou os olhos, soltando um suspiro de prazer infinito que fez vibrar o coração dos presentes. Ao abrir os olhos, Terezinha girou a cabeça e olhou diretamente para César. A névoa do Alzheimer sempre estaria ali, à espreita, roubando nomes e datas, confundindo passados e presentes. Mas o amor que Eduarda havia ensinado César a demonstrar, era invulnerável à doença. Terezinha olhou para o homem bonito de camisa branca sentado a seu lado. Talvez naquele preciso milissegundo não lembrasse exatamente que ele era o dono de um império financeiro. Talvez não lembrasse a idade dele, nem os títulos universitários. Mas Terezinha sorriu, estendeu a mão manchada de queijo e acariciou a bochecha de César com uma ternura infinita. "Está uma delícia, meu menino levado", sussurrou Terezinha com os olhos cheios de luz. "Come devagar, César, que tem suficiente para todo mundo." César sentiu que o mundo inteiro parava. O ar abandonou seus pulmões e uma lágrima de felicidade pura, quente e curativa escorregou por seu rosto até chegar à mão da mãe. Ela havia dito o nome dele. Depois de tantos anos de escuridão, havia-o reconhecido. Não pelos médicos, não pelos comprimidos, mas porque pela primeira vez ele estava realmente ali. "Sim, mamãe", respondeu César com a voz trêmula de emoção, dando uma mordida na pizza, saboreando o melhor momento de toda a existência. "Tem suficiente para todo mundo." Fez uma pausa. Olhou para a mãe com os olhos marejados. "Te amo, mamãe. Te amo muito." Naquela sala de jantar inundada de luz, entre o aroma de queijo fundido
e a risada de uma mãe recuperada, o empresário compreendeu que havia sido o homem mais pobre do mundo até a noite em que se ajoelhou na lama. Porque no fim, a verdadeira riqueza não se guarda em cofres de cristal blindado. A verdadeira riqueza está na capacidade de se sentar à mesa, compartilhar o pão e lembrar, antes que o tempo se esgote, como amar aqueles que nos deram a vida. Gostou dessa história? Deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Comenta aqui embaixo seu nome e de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.